Foi. Legal. Bom, primeiramente vou me apresentar, né? Eu sou a Manu, ou Manuela, mais conhecida como meu apelido na faculdade, né? Que é Biscoito. Porque, né? Sou carioca, infelizmente, mas já tô um tempão em São Paulo, então já perdi aí o sotaque. Eu vou apresentar um pouco para vocês, antes da gente passar a palavra para a nossa palestrante, vou apresentar um pouco do grupo, tá? Do Loop, que é o nosso grupo da faculdade. A gente se conheceu, né, na faculdade, a gente estuda na USP de Ribeirão Preto, para quem não sabe. E temos pessoas de 2 cursos, temos informatas biomédicos e temos também cientistas da computação dentro do grupo. E todo ano a gente faz esse evento. Ano passado e ano retrasado a gente fez presencial, foi super legal. Teve altas comidas, teve youtuber colando lá, foi muito, muito legal mesmo. Esse ano, por conta da pandemia, a gente teve que se adaptar, mas continuamos aí firmes e fortes. E para ano que vem, espero vocês também no presencial. Então, eu vou apresentar aqui minha tela. Fiz uma apresentaçãozinha bem rápida, tá, galera? Coisa de minutos aí, pra gente conhecer um pouco mais sobre o grupo. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim? Sim. Boa! Obrigada. Legal. Então, vou apresentar aqui. Bom, então, esse é o logo do nosso grupo. Vocês devem ter achado estranho, né? Leave Your Program, Loop, LIP, como que é realmente o nome do grupo, né? Na verdade, o nome do grupo é Leave or Program. Esse OR aqui é um sinal que a gente usa na programação, né? Nos códigos aí que a gente faz na vida. Então, a gente repetiu esse OR, entendeu? Entre aspas, e ficou loop. Então, se escreve L barra reta, P, mas todo mundo fala loop, vocês podem falar do jeito que vocês quiserem, mas é loop. Se escreve assim, mas se lê loop. Bom, então aqui falando um pouco dos eventos que a gente já participou, né? A gente começou lá em 2018, 17, sei lá, não, 18. A gente começou participando de uma Game Jam. Uma Game Jam, para quem não sabe, é um hackathon também, só que ele é focado em jogos. Então a gente tinha que fazer um jogo em 48 horas. Nosso time na época tínhamos 4 pessoas. E a gente foi para São Carlos, assim, sem nenhum de nós conhecia São Carlos, se enfiamos tudo dentro de um ônibus e partimos para São Carlos. A gente não sabia nem onde a gente ia dormir, onde a gente ia comer, a gente só foi. E conseguimos fazer um jogo em 48 horas, foi super desafiador, foi super legal. E foi o nosso primeiro evento. Depois a gente participou da Campus Mobile, que também é um evento que acontece em São Paulo. Ele é um evento da Claro, da NET, da Embratel e da USP, né, da Poli USP. Foi bem legal também, a gente foi para São Paulo. A gente fez o primeiro hackathon, que foi, na verdade, uma Game Jam, né? Como eu já tinha falado para vocês, que é um hackathon, só que ele é focado em games, né? Também é vinculado à semana da IBM, né? Que, para quem não sabe, é a semana da informática biomédica, que vai acontecer na semana que vem. Nesse primeiro hackathon foram 24 horas. Esse de hoje vão ser 48 horas. Segura! E aí, naquele primeiro evento lá, a gente fez um jogo, e desse jogo a gente também ama pesquisa dentro do Loop, então nós vimos que a gente podia aprender com aquilo, a gente podia integrar a ciência com isso, então a gente fez um artigo científico e conseguimos publicar no congresso, né, o maior congresso de games do país, que é o SB Games, e a gente foi lá para Foz do Iguaçu em 2018. Foi o grupo inteiro, foi super legal, a gente se divertiu bastante, fomos nas cataratas, enfim, foi bem legal. Esse daqui foi um evento de telemedicina do Einstein, tá? Que a gente também apresentou um pôster nesse evento, foi super legal, foi lá em São Paulo, evento super chique, assim, sabe? De terninho e tudo mais, a gente estava lá presente, foi muito legal.
Também a gente publicou no SEND, que é um evento de engenharia que foi lá em Águas de Lindóia. Vocês já perceberam que a gente viaja, né? A gente ama viajar. A gente participou do hackathon da Fiesp, que foi super legal também. Foi lá em São Paulo, naquele prédio que é em diagonal, assim, sabe? Bem conhecido mesmo. Foi bem interessante. Esse hackathon aqui é um hackathon que foi da Nubank, junto com a Reprograma, que é uma escola só para mulheres. Então, uma das mulheres do grupo, euzinha, participou desse hackathon e foi super interessante, super legal. E também a gente participou no ano de 2019 do SB Games novamente. A gente ama o SB Games, né? E foi lá no Rio, aqui no Rio, no caso. E também participamos este ano. Foi este ano? Foi este ano da Campus Mobile novamente. A gente levou 2 projetos para lá, um jogo e um aplicativo. E, bom, basicamente, gente, o loop é isso. A gente se diverte fazendo o que a gente mais gosta. Nosso objetivo é levar a tecnologia para dentro da universidade, mas de um jeito que a gente não aprende com os nossos professores, né? De um jeito divertido, de um jeito onde a gente consegue realmente impactar na sociedade, impactar nas nossas vidas, né? Nas vidas dos nossos membros. E, bom, é basicamente isso. Queria passar agora a palavra para a Mar, maravilhosa, gente. Ela vai se apresentar aí para vocês, nossa palestrante. E já te agradecendo muito pela sua presença. A gente está maravilhada de ter você aqui. Boa noite, oi Manu, obrigada, viu, pelo convite, obrigada aí pelo carinho também, é um prazer para mim também estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Mayara, eu sou psicóloga formada aqui na USP de Ribeirão Preto, né, atuo aqui em Ribeirão, tenho um consultório, agora com a pandemia também estou nesse mundo online, então os nossos consultórios estão tanto físico quanto virtuais, né, e eu tenho esse viés de trabalho também de fazer muitas participações em empresas, em organizações, em projetos, para falar um pouco, né? Eu ia falar já do tema, mas acho que eu vou esperar um pouquinho, né? Para falar de vários assuntos que envolvem aí a psicologia. Então, é um ambiente que eu gosto muito, né? De estar conversando, de estar batendo papo, né? De estar dando palestra. Mas eu gosto também muito da ideia do bate-papo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês de uma apresentação que eu fiz a respeito do tema. Logo vocês vão saber, porque é o título da palestra. Mas eu peço que vocês conversem comigo, tá? Eu sei que no online é mais difícil durante, né? Até porque eu não vou conseguir vê-los. Então, mas anotem as dúvidas, as questões que tiverem, vocês podem bater esse papo comigo. Eu também estou aberta aí, já conversei com o pessoal da organização aos sinais, né, durante essas 48 horas, para o que vocês precisarem, tá entrando em contato. Então, vamos lá falar disso? Ó, esse mundo online sempre pede umas confirmações, então eu vou compartilhar minha tela aí, Manu, se puder falar a hora que você estiver me vendo, tá? Beleza. Porque a gente sempre fica nesses pedidos. E se pararem de me ouvir por algum motivo também, tá? Beleza. Já estão vendo? Aqui para mim ainda não. Confirmem aí no chat, pessoal. Acho que ainda tem um delayzinho. Foi. Aqui tá carregando. Foi? Então tá. Bom, então vamos lá. Então o tema, né, desse evento de vocês, desse projeto, é saúde mental. Uhul. Então eu começo perguntando para vocês, vamos falar de saúde mental, se a gente pode conversar de saúde mental. Então eu faço esse convite para vocês me acompanharem nessa forma de pensar e nessa forma de trazer a saúde mental que eu acredito que vai ajudar vocês a pensarem, né, e conseguirem desenvolver esse projeto que vocês têm aí para desenvolver. A minha ideia é trazer um pouco da saúde mental de forma geral, problematizando ela, até para ajudar vocês a pensarem, porque tem muitas questões para a gente pensar sobre, tá? Então, aqui estão os meus contatos, se alguém precisar, né, quiser, pode estar anotando, eu estou à disposição aí.
Bom, então a primeira pergunta, né, que acho que a gente precisa começar respondendo, o que que é saúde mental? E eu vou trazer para vocês nos próximos slides algumas definições, a gente não tem uma definição única de saúde mental, acho que diferente do mundo das exatas, né, quando a gente vai para o mundo das humanas, é muito difícil a gente definir muitas coisas, né, porque tem muitas variáveis aí. Mas, de uma forma geral, normalmente a gente divide a saúde mental de forma didática entre saúde física e saúde mental, mas, no fundo, saúde mental é parte do que a gente chama de saúde, né? E o quanto que uma saúde interfere na outra, né? Então, o quanto que a saúde mental, ela reverbera na física e a física reverbera na mental, e então as coisas estão muito interligadas. Mas é claro que é gostoso, né? Mas é melhor a gente dividir um pouco para que a gente consiga fazer esse entendimento de uma forma mais focada, né? Do que se a gente fosse misturar. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de começar falando, já que eu fiz essa divisão, é que às vezes a gente tem muita dificuldade, acho que isso é um problema muito grande quando a gente trabalha com saúde mental, de olhar para a saúde mental com a importância que ela tem. É muito difícil a gente dar a mesma importância para a saúde mental que a gente dá para a saúde física. A gente acaba, né, ficando muito naquele lugar assim, mas acho que isso vai passar, não tá doendo tanto assim, deve ter uma solução mais fácil, né, um caminho ali, né, tranquilo. E eu costumo brincar, na verdade, até uma frase do Drauzio Varela, que ele tem no YouTube um vídeo falando sobre depressão, que ele costuma comparar, e é um bom jeito da gente conseguir fazer esse entendimento, né, se resolveria para uma pessoa que tem uma questão de saúde física dizer, fica tranquilo que vai passar, né? Então, vamos imaginar uma pessoa com uma crise de hipertensão, né? A pressão da pessoa está super alta. Adianta falar, olha, fica em paz, vai passar, né? Talvez a pessoa até se acalme, mas a questão orgânica vai passar? Não. A gente precisa ofertar um outro tipo de cuidado. É a mesma coisa com a saúde mental. Então, acho que uma grande dificuldade nossa, né, nessa área é a gente conseguir conscientizar as pessoas a dar a importância que a saúde mental tem e entender que a saúde mental ela é invisível até que ela se torna muito visível. Né? Não sei se algum de vocês já experimentou, né, sensações de uma ansiedade exagerada ou de alguns desconfortos emocionais, ela se torna visível em algum momento. Então, por isso que é tão importante a gente estar falando dela, e acho que nesse contexto, ainda mais de pandemia que a gente está vivendo, ela está muito em alta, até por conta das ondas aí da pandemia que a gente costuma dizer, né? A terceira, quarta onda, ela provavelmente vem também em formato de questões mentais aí, mas a saúde mental não é só isso, tá? Então, vamos lá, vou começar aqui com vocês. Então, o que é saúde mental, né? Quais são algumas das definições que a gente tem? Como eu falei, não tem uma única. A OMS tem uma primeira definição, eu vou ler aqui para vocês, só para a gente ir trabalhando junto. Então, a OMS diz que a saúde mental é o estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece as suas próprias habilidades, né, de poder lidar com os estresses normais da vida, poder trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Na Secretaria da Saúde do Paraná, a definição é o seguinte: saúde mental pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir uma resiliência psicológica. Lembrando que equilíbrio não é a mesma coisa que perfeição. A gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Mas é realmente conseguir, né, tá em uma certa sintonia em todas as áreas aí da vida. E por último, tem um médico, o Dr. Loruso, que traz a seguinte definição: saúde mental é estar de bem consigo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis, alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, serenidade, raiva, ciúmes, culpa e frustrações. Né? Então, lembrando que essas são emoções da vida e que elas vão aparecer, né? Sempre. E aí a ideia é como manejar essas emoções para que elas nos atinjam de uma forma que a gente acabe perdendo, né, às vezes a capacidade de conseguir estar atuando nas nossas atividades, tá? Bom, e aí, o que acontece? Eu acho que é só
troquei a ordem dos slides aqui, então eu vou fazer um pouquinho, voltar aqui. O que acontece com a saúde mental? Eu falei um pouquinho agora, né, da importância da gente falar dela, e eu falei de um contexto bem orgânico, né, de um contexto em que a gente está falando de doenças mentais. Mas a gente precisa lembrar que saúde mental, dentro de todas essas definições que eu trago, ela vai além da ausência de diagnóstico de transtornos mentais. Então, quando a gente pensa em saúde mental, eu gosto até de pensar nessa divisão. De uma saúde mental em que é preciso olhar para as doenças e que é preciso cuidar dessas doenças, mas de uma saúde mental também que vai além dessa ausência de diagnóstico. Ou seja, não é porque eu não tenho um diagnóstico ou eu não sinto nada que a minha saúde mental está em dia, né? E que está tudo ok, que eu não sinto nada, e que eu não tenho emoções que me incomodam, e que eu não tenho que falar sobre as coisas da minha vida, né? Então, isso é um ponto muito importante. Pensando deste viés, dessa saúde mental que vai além, né, de diagnósticos de transtornos mentais, a melhor forma de atuar na saúde mental é a prevenção. Porque aí, se a gente atua nessa prevenção aqui, a gente consegue evitar muito esse outro lado, que é o lado dessas, né, das doenças aí que a gente acaba ouvindo mais, que a gente acaba conhecendo mais. E por que é tão difícil, né? Por que fica tudo tão bagunçado? E por que é tão difícil definir saúde mental? E por que tem esse lado de doença, esse lado que vai além, que está falando de coisas mais subjetivas? Exatamente por esses pontos que eu trago aqui para vocês, né? Esse 1, 2 e 3 aqui. Nós vivemos em espaços, né, não só em países, mas mesmo em cidades, mesmo em universidades, em que a gente vai sentir muitas diferenças culturais. A gente tem muitas questões subjetivas um do outro. Então, a gente não consegue definir a saúde mental de uma forma tão clara e tão objetiva. A gente sabe alguns pontos muito importantes sobre ela. E aí, voltando naquele ponto que eu já trouxe, né, essa diferença entre o equilíbrio e a perfeição, que às vezes também a gente corre o risco de cair num discurso, e que para ter uma boa saúde mental a gente precisa ser perfeito, que às vezes acho que é uma demanda que o mundo parece que nos oferta, né, assim, dessa perfeição, e não do outro lado é um equilíbrio, e equilíbrio também é algo subjetivo, porque o que para mim pode ser uma vida equilibrada, para uma outra pessoa pode não ser, e tá tudo bem, né? E um nível de qualidade de vida emocional, né? Que, ou seja, eu conseguir manejar as emoções, conseguir entender aquilo que sente. É muito difícil, normalmente, a gente conseguir entender tudo aquilo que a gente sente, né? E assim, esmiuçar, conseguir contar para alguém, né? Nossa, eu tô com raiva, eu tô feliz, eu tô triste. É normalmente, muito difícil. Bom, voltar um pouquinho para a gente fazer o link. Eu comecei falando que a gente tinha muita dificuldade em falar de saúde mental, certo? Que a saúde mental normalmente é um grande tabu. E agora eu queria voltar um pouquinho e mostrar para vocês entenderem por que saúde mental também é um grande tabu. É uma questão histórica muito importante, tá? Eu juro que eu não vou me alongar na história em si, mas é importante para a gente entender. Ao longo da história, a gente teve diversas mudanças de definição do que é loucura, né? Porque a saúde mental, quando a gente pensa desse lado aqui que eu comentei das doenças, elas passam muito por esse estigma da loucura. Quando a gente pega lá na Grécia, as pessoas que tinham sintomas, o que a gente sabe hoje, que eram de doenças mentais, né, de alucinações, por exemplo, elas eram consideradas pessoas divinas. Então, por isso, elas não podiam ficar em contato com as pessoas humanas, né? Então, elas tinham que ser excluídas da sociedade. E esse foi um processo que começou e foi sendo sempre muito endossado, né? Então, de que as pessoas que tinham isso que eles chamavam de loucura precisavam ficar excluídos da sociedade. E aí a história vai avançando e a gente tem o Pinel, que é o pai da psiquiatria moderna, e aí ele define, então, doença mental como uma desarmonia da mente. E, de novo, se você tem uma desarmonia da mente, você precisa ficar isolado da sociedade. Tá? Ó, só lembrando, eu tô falando desse lado aqui da saúde mental, né? Do lado das doenças. Então, as pessoas precisariam estar, então,
isoladas da sociedade. E aí, é aí que os hospitais psiquiátricos, que eu acredito que a maioria já ouviu falar, né, entram em ação. E os hospitais psiquiátricos, eles começam a assumir o lugar, não só de cuidado, mas de família, um lugar social, porque as pessoas passavam a morar nesse hospital, né? Tinham pessoas que passaram a vida, foram levadas, sei lá, aos 20 anos com alguma questão e, né, morreram lá, perderam contato com a família. Então, o hospital ele tinha um papel muito central nesse cuidado. E aí, então, se você exclui cada vez mais essas pessoas da sociedade, menos se fala disso. Maior o estigma. Por isso que é muito difícil as pessoas conseguirem contar umas para as outras que elas têm alguma questão. Porque o medo dessa exclusão, ele ainda caminha com a gente, né? A história sempre caminha junto. Muito difícil a história ficar para trás 100%, né? Então, muita coisa é trazida. E aí, percebe-se então, né, começou isso é um movimento que começa na Itália, percebe-se então uma necessidade muito grande de mudar esse modelo de ver a saúde mental, né, de ver as doenças mentais, e que mudando, porque precisava mudar a lógica, essas pessoas precisavam ser reinseridas, por exemplo, dentro da sociedade. E aí a gente tem um processo, né, da reforma psiquiátrica que começa em 1970. A gente não pode dizer que a reforma terminou. Por quê? Para eu explicar para vocês, né, o que acontece, foi o principal foco dessa reforma psiquiátrica que eles chamam. É conseguir tirar as pessoas desses hospitais psiquiátricos e retornar para a sociedade. Mas não podia fazer isso do dia para a noite sem nenhum suporte. Então, foram sendo criados serviços substitutos. Um deles é o CAPS, que eu achei que estava escrito aqui o nome dele, mas não está, então até peço desculpa. O CAPS é um centro de atenção psicossocial, em que os pacientes, né, eles conseguem, então, fazer essa saída do hospital e conseguem voltar à sua reinserção social, reinserção da família, trabalho, amigos, mas também tem um cuidado, né, um cuidado de saúde importante aí. O problema é que essa mudança física, ela acontece, mas a mudança da lógica, ela é muito mais demorada, ela é muito mais tardia. Então, a gente às vezes vê em centros como o CAPS, né, esse Centro de Atenção Psicossocial, atitudes de profissionais que tinham um conhecimento para trabalhar em hospital psiquiátrico. Então, muitas vezes, nada ajudou a mudar de espaço, se a lógica é a mesma. Então, a gente precisa mudar essa lógica. E isso também é algo muito difícil. Mudar essa lógica nesse cuidado, como olhar para essa saúde mental é muito difícil. E aí, a gente tem, então, agora muitos serviços, né? Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tem o BDS que atuam em momentos de crise, se alguém tem alguma questão assim, né, mais gritante em alguma, por exemplo, né, passou mal numa noite, precisa. A gente tem nos hospitais particulares, serviços de plantão. A gente não tem um lugar vinculado à saúde mental, mas tem psiquiatras que ficam de plantão. A gente tem o HC, né, que é o hospital aqui da nossa universidade, que ele não é porta aberta. O que significa isso? Não adianta você só chegar, você precisa de um encaminhamento, de um postinho, mas ele tem uma ala da psiquiatria, né? Então, o HC não é um manicômio, tá? Que fique claro, ele é uma forma de cuidado em que ajuda também esses outros serviços, esses outros modelos que vieram. Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem que todo esse estigma que a gente tem em relação à saúde mental e a dizer para o outro que está sofrendo de alguma dor ou que está com uma ansiedade um pouco um pouco acima daquilo que é esperado, por isso que é muito difícil. Porque tem um estigma muito grande, tem um preconceito muito grande que vem ao longo de uma grande história. E isso, eu acho que é uma das nossas maiores questões, né? Porque aí as pessoas continuam sendo chamadas de loucas, né? Tem toda essa ideia de que a pessoa que tem alguma questão de saúde mental, ela não é produtiva. E aí, entre o outro lado da saúde mental que eu comentei, que é atuar na prevenção, para que não pule para cá, mas atuar na prevenção é muito difícil, porque normalmente o mundo que a gente vive, né, não nos permite fazer tudo aquilo que seria o ideal, tá? Vou falar disso mais para frente. Mas acho que dessa parte da história, se ficar alguma dúvida, vocês me perguntam, mas é por isso que vem esse estigma e por isso que é tão difícil muitas vezes a gente falar desse assunto.
que eu já falei. Bom, e aí, então, o que a gente faz, né, com a saúde mental? O que fazer se ela vai além da ausência de diagnóstico de transtornos mentais, mas do outro lado a gente tem muitas pessoas com muitas questões de saúde mental. E aí eu estou colocando aqui o que seria o ideal para ser feito, mas que às vezes é muito difícil, né? O ideal seria a gente ter uma boa qualidade de sono, mas muitas vezes é muito difícil, porque tem alguma preocupação grande, tem alguma questão para ser resolvida, porque precisa trabalhar além do tempo, porque às vezes o dia parece que não cabe, né? Tudo aquilo que a gente tem para fazer. Terapia é um dos recursos importantes também, né? Lembrando que terapia não é só para quando a gente tem um problema, uma questão pontual, né? Ou um diagnóstico, é também para a gente se conhecer, é nela em que mora a prevenção, né? Do quanto a gente consegue se conhecer, o quanto a gente consegue se observar, mais difícil é a gente ter, por exemplo, questões assim de diagnósticos mesmo. Mas a terapia também é um tabu, né? As pessoas têm muita vergonha. Hoje mudou um pouco, né? Eu, sendo terapeuta, consigo identificar que tem pessoas que, nossa, valorizam demais, né? Tem pacientes que trazem muito essa fala, mas mesmo assim tem muito preconceito ainda de achar que terapia é coisa de louco, né? Que terapia nossa, você precisa de um psicólogo, né? Acho que essa frase é bem comum. O ideal seria a gente ter uma redução de ritmo e busca por atividades prazerosas, e a gente sabe que muitas vezes falar isso é muito fácil, né? E é um mundo muito ideal, e que eu sei que a maioria das pessoas tenta e faz, mas às vezes é muito difícil, ou porque às vezes nem sabe aquilo que dá prazer, isso é algo muito comum, ou porque a vida exige um ritmo e que a pessoa às vezes tem muita dificuldade de sair daquele ritmo, né? Sente muita culpa em estar sempre num ritmo de trabalho muito frenético ou num ritmo de estudo muito frenético, né? Almeja coisas que aparentemente exigem um grande esforço de estar ali, sempre muito vinculado a tudo. E uma alimentação de qualidade, atividade física, que a gente também sabe que é uma outra barreira grave, né? Um outro entrave. Porque a atividade física ela vai mexer com as taxas hormonais, então ela é excelente, ajuda muito mesmo. Até pela ideia de você, né, sair um pouco daquilo que você está fazendo ali tão concentrado e conseguir fazer e pensar em coisas diferentes. E a alimentação também, né? Porque a gente também tem um mundo que nos oferta coisas que são muito gostosas, mas não necessariamente são de qualidade, que também não é problema nenhum a gente comer coisas gostosas que não sejam de qualidade, mas a gente sabe que tem alguns, né, alimentos que vão fornecer vitaminas específicas e tal. Não é minha área também, então não vou entrar em detalhes, mas só de um modo mais geral aí, tá? E agora, pessoal, eu quero entrar um pouquinho nas questões mesmo de ansiedade, de depressão, para a gente poder destrinchar um pouquinho, sem esquecer, por favor, que saúde mental vai muito além desses diagnósticos, tá? Que a gente tem muitos jeitos de prevenir isso, né? Prevenir essas situações. Mas é muito importante de falar disso, principalmente a gente acabou de sair aí do mês do Setembro Amarelo, né? É muito importante a gente falar disso, porque realmente uma questão, e eu acho que falar disso para vocês pode ajudar vocês a pensarem, né, em diversas situações e a entender realmente o que acontece. Bom, vou começar perguntando, quem já se sentiu ansioso, né? Acho que eu arriscaria dizer que todo mundo. E por que eu arrisco dizer que é todo mundo? Porque a ansiedade, ela é algo natural e adaptativo. Todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento da vida. Só que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de assumir isso, né? A gente vai sentir ansiedade. Quem nunca sentiu ansiedade diante de um primeiro encontro, ou de uma situação importante, de uma prova, né? Ou de alguma coisa que teve medo, né? O medo e a ansiedade estão muito correlacionados. A questão da ansiedade, e aí acho que é um outro entrave para a gente, né? Para os profissionais aí da área, é que tem muitas pessoas que sentem a ansiedade de uma forma muito intensa e por um período muito prolongado. É aí que vai para aquilo que a gente chama de crise de ansiedade, né? E aí é por isso que as pessoas daí começam a sentir, não sei se vocês já vivenciaram isso, se vocês conhecem pessoas, né? Mas sintomas como mão muito suada, taquicardia, uma iminência de morte, assim, né? Uma sensação de que vai morrer a qualquer momento, que o corpo não vai dar conta, uma mudança intestinal, né? Então tem alguns sintomas básicos,
e eu costumo dizer que tem pessoas que têm sintomas pessoais de ansiedade, tem mesmo, né? Tem muitos relatos de pessoas, nossa, quando eu me sinto ansioso acontece tal coisa, né? Mas eu estou trazendo os mais conhecidos cientificamente aí, né? Então, essa é uma questão. E aí as pessoas começam a ter essas crises de ansiedade, né? E aí, por que as pessoas às vezes se sentem de forma intensa e prolongada ansiosas? Porque muitas vezes não conseguem manejar as atividades do dia a dia, né? Então, assim, tem muito a ver com autocobrança, tem muito a ver com culpa de alguma situação, tem muito a ver, né, com querer estar sempre vivendo o futuro, né? A ansiedade tem uma premissa muito vinculada a isso, né? De estar querendo sempre estar no futuro e o que vai acontecer, o que não vai, como que eu previno isso, como que eu, né, como que eu controlo, o controle acho que também tem muito a ver com isso. E aí a gente se pergunta, mas aí então ela tem cura, né? E aí eu pergunto, será que a gente se cura de si mesmo? E por que eu falo isso? Porque a ansiedade ela também tem pontos positivos. Eu já ouvi de muita gente, olha, realmente, quando eu fico muito, muito ansioso, eu fico ruim. Mas tem vezes que ela me ajuda ela me move, né? Ela me ajuda a realizar uma atividade que talvez no meu estado basal, né? Que no nosso estado natural, eu não realizaria. Então, ela também é importante. A ideia é que a gente consiga manejar ela. Quando eu digo manejar, é controlar ela. Então, se for necessário a entrada de medicação, né, sob orientação de um psiquiatra, né, fazer terapia, essas outras atividades aí que a gente falou, para que a gente não fique sentindo esses sintomas que são tão desagradáveis, né, de ficar com essas sensações de taquicardia, de sudorese, enfim, todas essas que eu comentei, tá? A ansiedade é algo muito comum, tá, pessoal? Quando a gente vê, assim, né, em taxas de empresas, no próprio consultório, é algo que as pessoas trazem muito. E aí eu vou até falar um pouquinho do contexto agora de pandemia, ela tá ainda mais, né, gritante, mais, assim, exacerbada, né, por conta de tudo que a gente tem vivido. Bom, aí eu achei interessante eu também trazer a questão da depressão. A depressão é a principal causa de problema de saúde, né? De saúde mental, incapacidade em todo o mundo, embora não seja tão falada e as pessoas às vezes tenham dificuldade de aceitar, mas é um fato. Então, assim, o nível de afastamento de trabalho por depressão é o mais alto. E as empresas têm muita questão com isso, assim, tem um afastamento enorme, né? Até porque acontece que a pessoa só descobre muitas vezes a depressão quando ela já está muito avançada, né, acaba não cuidando antes, acaba não atuando muitas vezes até na prevenção, ou acaba não cuidando antes da coisa estourar, ficar muito maior. Então, é um problema bem sério, assim, de verdade. Né? Então, assim, tem até um dado aqui que, de acordo com as últimas estimativas da OMS, os dados não são tão atuais, mas esse é um limite da OMS aí também, né? Mas mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão. Então, a gente teve um aumento aí de 18% entre 2005 e 2015, esse dado aí de 2017. Então, realmente é algo que a gente precisa olhar, né? Por que as pessoas, né, trazem tanto por que a depressão virou algo tão comum, né? Ou melhor, já era muito, mas as pessoas pouco falavam. E hoje a gente consegue, ainda bem, ter uma proximidade maior com essa questão da depressão. Bom, mais dados para vocês. O Brasil é o quinto país em casos de depressão, então afeta 5,8% da população, 5,8% da população, e a falta de apoio às pessoas, né, com transtornos mentais, junto com a questão do medo do estigma, que eu já falei, impedem muitas pessoas de acessarem o tratamento de que necessitam para viver vidas saudáveis e produtivas, né? Então, assim, a pessoa com medo de encarar aquela situação por medo do que vai ser julgado, acaba deixando a coisa se alastrar, e aí, quando a coisa alastra muito, fica ainda mais difícil de tratar. É importante a gente lembrar que depressão, ansiedade ou outros transtornos, quando a gente fala assim, eu vou tomar remédio, né? O remédio ele vai ajudar nos sintomas, ele não vai resolver as causas. Quem vai trabalhar com as causas é na terapia. Mas é uma doença orgânica. Então, ela vai melhorar, né? Ela vai ter uma cura, possivelmente. Então, é preciso fazer o tratamento, tomar medicação. As pessoas têm muito medo de começar a tomar medicação, né? As medicações psiquiátricas e tomar para sempre.
E se você tiver com um bom acompanhamento médico, se você estiver fazendo as coisas de forma, eu ia falar de forma correta, mas não é de forma correta, mas assim, de forma adequada, né? Da forma como o profissional que está te acompanhando te orientou, você vai parar de tomar medicação, isso vai deixar de ser um problema. Muitas vezes o que acontece, principalmente quando você pega a população mais idosa, a depressão ficou crônica, porque ela apareceu tantas vezes e não foi tratada, não foi curada, que aí você realmente acaba tendo um quadro crônico. É por isso que tem tantas pessoas que tomam remédios, né, para sempre e tudo mais, porque dependendo do... Eu não sou psiquiatra, tá? Então eu tô falando um pouco do que eu sei dessa área, mas dependendo do quanto você não trata, quando ela aparece, quando ela vem com muito mais força. E aí a tendência dela virar crônica é muito maior. Então ela precisa ser olhada com muita atenção. Bom, acho que esse também é um tema bem delicado, né, do suicídio, mas eu achei importante trazer também, porque acho que é uma questão de saúde pública, pela quantidade de casos que a gente tem. Lembrando sempre, o suicídio, ele é uma questão multifatorial, né, então ela, assim, é uma questão muito complexa. Eu vou pincelar bem por cima aqui, que acho que nem é o objetivo, mas é para dar mais elementos para vocês pensarem. E o suicídio, a gente tem que tomar cuidado de a gente achar que ele aparece, tipo assim, de sopetão. No suicídio, normalmente, ele é o fim de um caminho muito difícil. E, normalmente, né, se eu arriscaria dizer 100% das vezes, as pessoas, elas não querem tirar a vida. Elas querem aliviar o sofrimento. Mas por falta de recurso, de achar que a vida teria outras opções e outras oportunidades, elas acabam preferindo tirar a própria vida. E aí, um número muito interessante, o que eu trago aqui para vocês, acho que tem um errinho de português aqui, peço desculpa, né? Mas a taxa de morte por suicídio no mundo é tão grande que é como se morressem não, tá certo, na verdade. É como se morresse uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Então, a gente tem cerca de 800 mil pessoas que morrem por suicídio por ano, né? Sendo que essa é a segunda principal causa de morte entre pessoas da idade de 15 e 29 anos, que eu acredito que seja mais ou menos a idade nossa, inclusive, né? Estou me incluindo aí, eu tenho 27 anos, então, dessa nossa idade. Só perde para acidente de trânsito. Então, assim, às vezes a gente também não tem noção desses números, porque o suicídio ele é muito abafado, né? Em casos midiáticos, né? Pessoas famosas não conseguem se evitar, mas tem uma questão da mídia, que isso acho que é uma outra questão importante. A mídia, ela abafa, né? Porque elas têm medo do efeito Weber, que a gente chama, das pessoas, né, se contagiarem por aquilo e usarem aquilo como exemplo e seguirem, né, os passos de uma outra pessoa que se suicidou. Mas é importante lembrar que a melhor forma de prevenir o suicídio é falando sobre ele, é conseguindo conversar, é conseguindo entender, né? Claro que com profissionais que consigam conduzir essa conversa para que isso seja algo produtivo, mas é preciso muito falar dele. Mas também é um outro tabu enorme, né? Até por questões religiosas que estão vinculadas à ideia do que é vida e do que é morte, e outras muitas questões aí que, né, de crenças de cada um. Então, assim, ó, é uma pincelada, tá? Se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade, mas realmente é uma pincelada para ter mais elementos para vocês pensarem. Bom, aí agora eu vou entrar um pouquinho no tema de redes sociais. Não sei se eu acho que eu não estou passando do tempo, acho que não, né? Mas entrar no tema de redes sociais. Tem mais 10 minutinhos, tá? Tá, então vou dar uma corridinha. O tema de redes sociais, a questão não é a rede social em si, mas a gente vê que tem muitos estudos que mostram que o uso das redes sociais afetam a saúde mental das pessoas, né? Então, um exemplo clássico é o Instagram tirar a quantidade de curtidas que as fotos das pessoas têm, né, para que isso não afete outras pessoas. Então, assim, trago isso nessa questão da tecnologia aí, mas a ideia não é criticar a rede social, mas é mostrar que o uso dela afeta, sim, a nossa saúde mental pela forma, né, que a gente acaba utilizando dela, tá? Então, também uma pincelada aí, que tem umas coisinhas que eu quero falar e eu não quero tomar todo esse tempo aí.
Bom, e aí acho que um ponto importante, e por que eu estou trazendo esse ponto da pandemia? Porque não tem como a gente pensar que a partir deste momento a pandemia não vai reverberar no nosso futuro e a gente vai ficar com muitas marcas deste momento. Então, acho que é importante a gente pensar, né? E por que esse assunto está sendo tão falado e por que é uma coisa que agita tanto? É um momento muito novo para todo mundo, então gera assim muita ansiedade, muita angústia, muitas incertezas, muitos lutos. É como se a gente não tivesse muita referência do que está acontecendo e do que pode acontecer. É um momento em que a gente não tem um repertório para aquilo, né? Então a gente não tem aquilo para falar para o outro que vai ajudar a confortar de alguma forma, porque ninguém sabe direito o que está acontecendo, está todo mundo aprendendo junto. A gente não tem a emoção para aquilo, né? Então a gente também está entendendo essa emoção agora. A gente está tendo que se reinventar, né? Muitas das nossas expectativas foram quebradas, os nossos planos, a gente está tendo que dar uma repaginada em tudo isso. Então é um momento também bem delicado para a gente olhar aí nessa questão de saúde mental. Uma sensação de que a vida parou em muitos casos, né? Acho que agora está começando a voltar algumas coisas, mas naqueles tempos mais sombrios aí, né? A sensação que a vida parou. Tem as questões culturais que estão ligadas a isso, né? Por exemplo, para a gente é muito importante esse afeto mais próximo e hoje a gente não pode ter. As questões das nossas vulnerabilidades que acabam entrando e os nossos próprios limites, né? O quanto que a gente também dá conta de tudo isso, como que isso nos afeta, tá? É um momento também porque as telas cansam, a gente perde muito da comunicação não verbal, a gente fica pedindo toda hora feedback, como eu comecei com vocês, estão me ouvindo? A tela está compartilhada, isso também cansa muitas pessoas, mas é uma realidade e acho que não é uma crítica a isso. Que bom que a gente também tem desses artifícios, mas é algo que também está aí na nossa saúde mental, tá? E aí, eu trouxe isso aqui, eu estou no fim já, no momento de reflexão, e eu vou trazer para vocês o que nós, psicólogos, normalmente falamos para as pessoas, o que a gente pode fazer, então. Nossa, o que a gente pode fazer? Só que a gente sabe que muitas vezes são coisas que passam muito batidos, que fica muito no ar, né? Mas eu achei que poderia ser gatilhos importantes para, de repente, vocês pensarem aí, pensando no que a gente normalmente traz como proposta, né? Então, assim, equilibra as notícias, cria uma rotina, invista em hobby, cuidado com a produtividade, para você não ficar tão vinculado ao trabalho, por exemplo, porque essa ideia do home office sempre dá a ideia de que a gente precisa produzir muito, né? Busca dar um sentido à vida, busca por atividades prazerosas, né? Que você tenha, né? Ou seja, até descubra um novo hobby, ou não, às vezes cozinhar alguma coisa, mas não necessariamente vai virar um hobby. Aprenda a olhar para os seus limites, investir na comunicação, né? Tenham as pessoas que vocês gostem por perto. Então, essas são as coisas que nós, psicólogos, falamos, mas que muitas vezes a gente sabe também que é muito difícil. Então, acho que isso também é uma crítica, né, a nós mesmos e a como o mundo também vai se organizando com isso. E aí eu trago uma reflexão só para a gente finalizar. E aí, enfim, né, para vocês pensarem no trabalho que vocês têm para fazer, de algumas dúvidas que podem surgir, mas o que vocês mais sentem falta no online, o que mudou, como que vocês trabalham as questões dos limites, né, e como é importante a gente perceber as emoções e poder manejar. Acho que, né, só para a gente finalizar, a saúde mental está muito ligado a isso, a esse reconhecimento de si, para conseguir contar ao outro aquilo que está acontecendo e atuar nessa prevenção, para que a gente não tenha que ir sempre para esse lado, né, de estar desenvolvendo algum sintoma, de estar desenvolvendo algum diagnóstico. Acho que é isso, desculpa essa corridinha aí no final, desculpa pelo tempo também. Então, eu vou abrir aí vou parar de compartilhar minha tela para eu poder ver vocês, e aí se tiver alguma dúvida eu estou aberta também. Nossa, Má, incrível esses números, esses dados. Caramba, eu não sabia de nada disso, gente. Como é que é? A cada 1 minuto, uma pessoa... Cada 40 segundos. 40 segundos, meu Deus. Não necessariamente dessa forma, né? Mas se a gente pensar assim, o número de pessoas é como se fosse, né? Como se tivesse a 40 segundos morrendo uma pessoa por suicídio, né?
É realmente uma situação bem alarmante. E, gente, a gente está aqui hoje relembrando do tema. O tema é saúde mental. Então, a ideia do hackathon é que a gente faça soluções para ajudar, para auxiliar em algum desses pontos que a Má falou. Também não tentem abraçar o mundo, né, gente? A Má colocou várias coisas, colocou depressão, colocou ansiedade. São coisas diferentes, são coisas separadas. Lógico, pode juntar, mas assim, tentem focar em alguma coisa. O tempo é curto, então, assim, precisando, pode chamar a Má tá aí de mentora também, pode perguntar para ela. Se tiver alguma pergunta agora, pode mandar aí no chat. Assim, tentem focar, assim, tentem ser bem sucintos, objetivos naquilo que vocês querem propor de solução. E sempre pensem no problema, né? A Má colocou várias coisas, vários argumentos que podem servir também para vocês. Então, se vocês quiserem pegar alguma coisa, eu vou pegar a apresentação depois com a Má, vou disponibilizar para vocês. Se quiserem pegar algum dado de lá, podem usar para ser argumento para vocês apresentarem, né, o projeto no final. Então, gente, pensem bastante nisso. Falando um pouquinho de mentoria, nós estamos aqui com outro mentor, que é o Guilherme. Ele veio aqui também participar da apresentação. Ele também vai ajudar a gente aí na parte de programação, na parte de repositórios, etc. Então, temos vários mentores de várias áreas, a Mayara de psicologia, mais da parte do tema mesmo, temos o Guilherme da parte de programação, vai ter gente de produto, gente de design, vai ter bastante coisa, vai ser muito legal. Esses horários das mentorias a gente vai disponibilizar para vocês no Discord. Queria saber agora quem ainda não entrou no Discord. Todo mundo já está no Discord? Isso, a Gabriele mandou aí o link para vocês. Mas isso. Então acho que é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode chamar a gente, tá? A gente vai estar online o tempo todo. Sempre vai ter um de nós online da organização. Queria agradecer novamente a presença de todos aqui, principalmente da Mayara, que disponibilizou o tempo dela. Gente, foi realmente incrível saber de tudo isso. Eu, assim, quando você perguntou quem já se sentiu ansioso, eu sou a personificação da ansiedade. Então, assim, eu acho que muitos dos que estão aqui vão se identificar com essas soluções, se identificaram com o tema, e é isso que a gente acredita. Vamos fazer esse hackathon topzera e ganhar dinheiro no final, né, pessoal? Então, ok, galera, eu vou finalizar aqui a gravação e vejo vocês lá no Discord. Peraí, entrou aqui uma pergunta. Ah, tá. Isso, é muito importante. É muito importante que vocês entrem no Discord, gente, porque quem não tiver no Discord já não tá classificado mais, entendeu? Tem que estar no Discord. Para poder estar elegível, para a gente poder ver os grupos, a gente conversar por lá. Lá vai ser o nosso principal foco. Beleza? Então tá bom, gente. Beijinhos para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Manu. Tchau, Mar. Boa sorte para vocês. Até